Naquela manhã abafada de terça-feira, Roberto Carlos acordou com um incômodo no peito que não tinha nada a ver com saúde. Era inquietação. Nos últimos dias, ele havia recebido diversas mensagens anônimas e até mesmo uma ou duas reclamações formais sobre o comportamento de uma de suas funcionárias da concessionária que ele havia aberto com tanto carinho e dedicação em São Paulo, após sua aposentadoria dos gramados. A loja, especializada em carros de luxo seminovos, havia se tornado um símbolo de sua nova fase empreendedora, e ele fazia questão de manter o nome limpo e o atendimento impecável. Mas algo estava fora do lugar. A funcionária em questão, chamada Juliana, era uma vendedora talentosa no papel, batia metas, tinha lábia, e exibia um sorriso que parecia cativar qualquer cliente à primeira vista. No entanto, os relatos que chegavam até Roberto pintavam um quadro bem diferente: arrogância, discriminação, tentativas veladas de exigir comissões extras por fora e, pior, uma postura que beirava o desprezo quando achava que o cliente não tinha condições de comprar. Roberto ficou chocado. Não queria tomar decisões precipitadas. Demitir alguém com base em rumores seria contra seus princípios, mas também não podia ignorar os sinais. Foi então que teve a ideia. Voltaria às origens, como nos tempos em que jogava com o coração, entraria em campo, ou melhor, na loja, disfarçado. Sem avisar ninguém da gerência, sem uniforme, sem seguranças, apenas ele mesmo, ou pelo menos uma versão modificada de si. Colocou um boné surrado, uma camisa polo desbotada, jeans usados e tênis simples. Trocou o carro de luxo por um popular alugado. No espelho, mal se reconhecia. Era isso que queria, ser apenas mais um cidadão curioso em busca de um carro. Ao entrar na concessionária naquele início de tarde, Roberto notou o brilho metálico dos carros sob a luz dos lustres modernos. O ambiente era sofisticado, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor lá fora. Alguns vendedores circulavam, sorrindo e oferecendo ajuda. Mas Juliana, que conversava ao celular perto da recepção, lançou um olhar breve para ele, e torceu os lábios como se cheirasse algo desagradável. Roberto fingiu estar encantado com um sedã preto reluzente, se aproximando devagar, admirando os detalhes. Esperava que ela tomasse a iniciativa de atendê-lo. Mas Juliana simplesmente virou de costas, pegou uma prancheta e se dirigiu a outro canto da loja. Foi então que Roberto se aproximou dela. Com licença, você pode me dar uma informação sobre esse carro aqui? Ela virou-se lentamente, avaliando de cima a baixo com um olhar de julgamento afiado. Seu sorriso era cínico. Aquele ali é caro, viu? Acho que temos modelos mais acessíveis ali no fundo, se quiser olhar, disse, com uma voz doce, porém carregada de desprezo. Roberto sorriu internamente, mas manteve o tom calmo. Mas eu gostei desse. Ele é 2.0 automático. Ela suspirou, impaciente. Olha, senhor, esse modelo não é exatamente para todo mundo. É um carro que exige certo perfil. Por acaso o senhor trabalha com o quê? Roberto conteve a vontade de revelar tudo ali mesmo. Era surreal. Ele, um dos maiores laterais da história do futebol mundial, sendo avaliado como se fosse um invasor sem valor, decidiu seguir com o plano. Sou autônomo, respondeu simplesmente. E quero dar de presente para minha esposa. Juliana soltou um risinho. Presentão, hein? Mas o senhor sabe que além do valor à vista, tem seguro, IPVA, manutenção? Não é como comprar um sapato. A cada frase, ela parecia mais convencida de que ele era apenas um curioso ou, pior, um oportunista. Quando ele pediu para ver o interior do carro, ela nem sequer abriu o veículo, apenas apontou de longe e seguiu mexendo no celular. Roberto então perguntou, com simplicidade: e se eu quiser fechar hoje, como funciona? Juliana bufou. Fez um movimento brusco, virou-se e, sem cerimônia, murmurou: senhor, sinceramente, acho que está tomando meu tempo. Não quero ser grosseira, mas aqui a gente trabalha com clientes sérios. Se não tiver certeza do que pode pagar, melhor voltar outro dia. Foi como um soco no estômago. Mas não para Roberto. Para a ideia de meritocracia e empatia que ele tanto prezava. Ele se despediu com um obrigado contido e saiu da loja. Mas não para longe. No carro, gravou todo o relato em áudio, com detalhes, e mandou para o gerente regional da rede. Não revelou sua identidade. Ainda. Pediu apenas que mantivessem Juliana em atendimento até o dia seguinte, pois voltaria para uma avaliação surpresa. Naquela noite, Roberto não dormiu bem. Ficou lembrando dos tempos em que, ainda menino em Garça, sua mãe era tratada com desprezo por vendedores em lojas de roupas porque achavam que não tinham dinheiro.
Aquela memória, que julgava enterrada, voltava como uma sombra fria em sua consciência. Ele não queria vingança. Queria justiça. E mudança. No dia seguinte, chegou cedo à loja, desta vez com seu nome verdadeiro agendado para uma visita de inspeção. Vestia-se com elegância simples, mas sem exageros. Entrou acompanhado do gerente e pediu para reunir todos os funcionários. Juliana, ao vê-lo, arregalou os olhos. Ainda não o reconhecia. Talvez a memória do cliente simples não tivesse marcado tanto. Mas quando Roberto tirou o boné, o silêncio caiu como um raio. Bom dia a todos. Eu sou Roberto Carlos, dono desta unidade. E estive aqui ontem, disfarçado, como cliente. Começou. O impacto foi instantâneo. Juliana empalideceu. Seus olhos se arregalaram de horror. O que presenciei foi inadmissível, continuou ele. Não vou expor detalhes na frente de todos, mas deixarei claro uma coisa. Nesta empresa, ninguém é julgado pela aparência, pela roupa ou pelo carro que dirige. Aqui, atendemos pessoas. E toda pessoa merece respeito. Juliana quase desabou. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ainda não era o momento da redenção. Roberto não a demitiu. Pediu para que ela ficasse até segunda-feira, quando teria uma conversa pessoal com ele. O ambiente ficou denso. O restante dos funcionários o aplaudiram, não pela fama, mas pela coragem de agir com humanidade. Enquanto deixava a sala, Juliana ficou ali, sozinha, encostada na parede, com um nó na garganta e a mente em caos. Pela primeira vez em anos, teve que encarar o espelho da própria arrogância. Juliana não conseguia dormir desde o momento em que Roberto Carlos revelara sua verdadeira identidade diante de todos os funcionários. O choque percorreu seu corpo como uma descarga elétrica. Mas mais do que o medo de perder o emprego, era a vergonha que lhe consumia. Pela primeira vez em anos, ela havia sido confrontada com a realidade crua de sua postura. Arrogante, seletiva, insensível. Durante o fim de semana, a casa de Juliana, antes palco de risos fáceis e telefonemas de clientes endinheirados, tornou-se um campo de reflexões silenciosas. Ela passou horas revendo mentalmente cada atendimento, cada comentário venenoso, cada olhar de desprezo. Pela primeira vez, se colocou no lugar daqueles que um dia havia humilhado. E chorou. Na segunda-feira de manhã, chegou cedo à concessionária. Trocou os saltos altos por sapatilhas, e a maquiagem pesada por um rosto limpo, cansado. Sentia-se nua, exposta, mas determinada. Sabia que talvez aquela seria sua última chance. Roberto chegou pouco depois, discreto como sempre, mas com a firmeza de quem sabia o peso da responsabilidade que carregava. Chamou Juliana até sua sala, ofereceu-lhe um copo d'água e a fez sentar-se em frente a ele. O silêncio durou quase 1 minuto, até que ele falou: "Você sabe por que ainda está aqui?" Juliana sentiu levemente, sem coragem de encará-lo nos olhos. "Porque eu acredito que todo ser humano pode errar", disse ele, com calma. "Mas também acredito que só merece uma nova chance quem realmente está disposto a mudar." Ela finalmente levantou o rosto. Havia lágrimas contidas em seus olhos, mas também algo novo: humildade. "Senhor Roberto, eu não tenho desculpas. Só tenho vergonha. Me tornei alguém que eu mesma desprezaria. Cresci num lar simples, onde minha mãe era vendedora ambulante. Sempre odiei ver como tratavam ela nas lojas. E, de alguma forma, me tornei igual àquelas pessoas. Não sei quando me perdi." Roberto a ouviu com atenção. Não interrompeu. E quando ela terminou, disse algo que ela jamais esqueceria: "As pessoas não se perdem de uma vez. Elas se desviam um pouco a cada dia, sem notar. Mas reconhecer isso já é o primeiro passo para voltar." Então, com um leve sorriso, completou: "Estou disposto a te dar essa chance. Mas com condições." Juliana respirou fundo, aliviada e ao mesmo tempo apreensiva. "A partir de hoje, você vai começar da base. Será assistente de vendas por 3 meses. Vai observar, aprender, ouvir. Vai atender todos os perfis de clientes com o mesmo respeito. E, uma vez por semana, vai me escrever uma reflexão: o que aprendeu naquela semana sobre lidar com pessoas." Juliana aceitou sem hesitar. Sabia que aquela não era uma punição, mas um convite à reconstrução. E, pela primeira vez em anos, sentiu vontade genuína de ser melhor. Os dias seguintes foram duros. Acostumada a liderar, agora ajudava colegas mais jovens, organizava arquivos, buscava café e, principalmente, observava.
E como observava, viu atendimentos pacientes, gentileza verdadeira, empatia com clientes que mal tinham como pagar a entrada. Viu também olhares de julgamento de outros vendedores, que cochichavam pelas costas dela. Mas ela aguentou. Sabia que precisava passar por aquilo. Na terceira semana, um senhor entrou na loja com roupas desgastadas e olhar cansado. Muitos vendedores desviaram o olhar. Juliana se aproximou. Ofereceu um sorriso sincero, perguntou seu nome, puxou uma cadeira. Descobriu que ele queria apenas conhecer o carro dos sonhos que vira numa revista. Sabia que não podia comprar, mas queria sentir o volante entre as mãos. Ela não só lhe mostrou o carro, como fez questão de que ele o experimentasse, mesmo que fosse apenas no estacionamento. No fim, ele saiu emocionado, apertando suas mãos com força. Disse que jamais se esqueceria daquele gesto. Juliana foi ao banheiro e chorou em silêncio. Pela primeira vez, sentia que tinha voltado a ser quem sua mãe a ensinou a ser. As semanas se transformaram em meses. Suas reflexões escritas para Roberto eram profundas, sinceras. Falava sobre humildade, sobre enxergar o ser humano além da aparência, sobre como o orgulho pode cegar. Cada texto terminava com uma frase: "Obrigada por não desistir de mim." Ao fim dos 3 meses, Roberto a chamou novamente. Desta vez, em vez de sentar-se atrás da mesa, sentou-se ao lado dela. Estavam em pé de igualdade. "Juliana, eu vi sua mudança. Não apenas no papel, mas nas atitudes. Você se reconectou com a essência do atendimento, o respeito. E por isso, a partir de hoje, está promovida supervisora de atendimento humanizado desta loja." Ela olhou sem saber se chorava ou sorria. Ele completou: "Sua missão agora é ensinar aos outros o que você reaprendeu. E garantir que ninguém, nunca mais, seja tratado aqui como você me tratou." Juliana se levantou, agradeceu e o abraçou. Um abraço sincero, de gratidão. Era o fim de um ciclo, e o início de outro. Do lado de fora, o senhor que ela havia atendido semanas atrás passava pela calçada e a viu pela vitrine. Acenou com alegria. Ela correu até a porta e respondeu o aceno. E naquele gesto simples, compreendeu. Ela havia voltado a ser gente. 3 meses haviam passado desde que Juliana fora promovida supervisora de atendimento humanizado. O título era novo, mas o peso que carregava em seu coração não era de status, era de responsabilidade. Ela agora era o espelho para todos os outros vendedores da concessionária. Sua função ia além de ensinar a abordagem correta. Era sobre transformar o ambiente, trazer um novo espírito à equipe, um novo jeito de ver e tratar as pessoas. Roberto Carlos observava tudo de perto. Ele não dizia muito, nem fazia discursos frequentes. Sua liderança vinha da confiança silenciosa. Quando Juliana teve dúvidas, ele estava lá. Quando ela acertava, ele apenas sorria e dizia: "Continue." E foi exatamente o que ela fez. Logo nas primeiras semanas na nova função, Juliana percebeu o tamanho do desafio. Muitos dos colegas que antes cochichavam pelas suas costas agora viam com desconfiança, alguns com inveja. Outros diziam abertamente: "Ela só está nessa posição porque puxou o saco do chefe." Mas Juliana, firme, decidiu não revidar. Em vez disso, ela se concentrou em fazer, mostrar, não falar. Ela começou com pequenos treinamentos semanais. Reuniões curtas de 20 minutos antes da loja abrir. Levava exemplos reais, mostrava vídeos de atendimento empático, criava dinâmicas. No começo, poucos prestavam atenção. Alguns bocejavam, outros mexiam no celular. Mas Juliana persistia. Na 4ª semana, algo mudou. Um cliente idoso entrou na loja procurando um carro pequeno para sua filha. Era professor aposentado e falava com dificuldade. A maioria dos vendedores fingiu estar ocupada. Juliana foi até ele, e como não podia atendê-lo diretamente por estar em outra função, pediu que um vendedor novato, Daniel, a acompanhasse. "Daniel, você me acompanha? Vai ser bom para sua experiência", disse ela com naturalidade. Daniel, sem muita empolgação, foi. Mas durante o atendimento, Juliana orientava discretamente. "Olha nos olhos. Escute com atenção. Pergunte com gentileza." No fim, o cliente saiu feliz e, uma semana depois, voltou com a filha para fechar a compra. Mas não foi só isso. Trouxe um bolo de fubá, feito por ele mesmo, como agradecimento. Daniel, surpreso, disse:
Nunca pensei que alguém traria um bolo só porque fui gentil. Juliana respondeu sorrindo. Às vezes, um pequeno gesto de respeito muda o dia de uma pessoa, e a vida dela também. Aos poucos, os outros vendedores começaram a notar. As reuniões de treinamento passaram a ter mais atenção. Alguns começaram a relatar experiências parecidas. Um vendedor que antes era frio e direto, relatou que escutou uma cliente por 15 minutos antes de apresentar o carro, e acabou fazendo uma venda maior do que esperava. Outro contou que, depois de oferecer água e ouvir sobre a vida de um cliente rural, ganhou a confiança dele e, no mês seguinte, vendeu 3 carros só por indicação daquele homem. O clima na loja começou a mudar. Menos competição, mais colaboração. Os cochichos deram lugar a trocas sinceras de dicas. A gerente de RH percebeu a queda nas reclamações e aumento de elogios nos formulários de avaliação. Em uma manhã de segunda-feira, Roberto Carlos entrou discretamente, como sempre fazia, e ouviu um cliente elogiando Juliana. Aquela moça ali, ela salvou meu filho de cair em um golpe. Outro vendedor de outra loja estava empurrando um carro batido. Ela explicou tudo com paciência, como se fosse da família. Roberto apenas sorriu e fez um gesto discreto com a cabeça. Sabia que algo bom estava sendo construído ali, e partia da coragem de Juliana em mudar e da força dela em influenciar outros. Mas nem tudo eram flores. Em certo momento, Juliana recebeu uma denúncia anônima. Um vendedor antigo, chamado Marcelo, estava voltando a cobrar comissões extras de alguns clientes mais humildes, dizendo que era prática da casa. Juliana ficou dividida. Deveria confrontá-lo? Falar com Roberto? Ela decidiu conversar diretamente com Marcelo. Chamou-o para um café depois do expediente, fora da loja. Explicou que tinha recebido a informação e queria entender. Marcelo não negou. Juliana, você sabe como é. O salário fixo não cobre tudo. E cliente pobre dá trabalho demais. Esses extras são só um jeito de filtrar quem realmente quer comprar. Juliana ficou em silêncio por um instante. Depois, disse com firmeza. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Marcelo? Eu errei, me perdi, mas decidi mudar. Você sabe o que está errado e continua. Ele retrucou. E você virou fiscal de moral agora? Ela respondeu com calma. Não. Só alguém que se cansou de ver gente sendo maltratada por vestir roupa simples. Juliana reportou o caso a Roberto Carlos. O presidente da empresa ouviu, pensou, e tomou uma decisão difícil. Suspendeu Marcelo por 15 dias. Não o demitiu de imediato. Queria ver se havia espaço para arrependimento. Durante esse período, Roberto pediu que Juliana organizasse um evento interno. Uma palestra com um convidado especial. Um ex-vendedor da empresa que hoje era dono de 3 lojas próprias. A palestra seria sobre ética como caminho para o sucesso. No dia do evento, todos estavam presentes, inclusive Marcelo, que voltará da suspensão. O palestrante contou histórias de erros que cometeu no passado, de como quase perdeu tudo por causa de pequenas corrupções que pareciam inofensivas. Falou de um cliente que, anos depois, voltou para comprar uma frota de carros apenas porque fora tratado com respeito quando não tinha um centavo no bolso. Marcelo escutou calado. No fim da palestra, levantou-se e pediu a palavra. O salão ficou em silêncio. Eu fui arrogante, e me deixei levar pela pressa do dinheiro fácil. Mas vendo tudo o que aconteceu com a Juliana, e agora ouvindo essa história, percebi que ainda posso mudar. Se me permitirem, quero tentar. Juliana se aproximou, deu-lhe um abraço, e disse: todos nós merecemos uma chance. Mas a mudança só vale se for verdadeira. Nos meses seguintes, Marcelo virou um exemplo. Passou a atender com paciência, recusava qualquer tentativa de jeitinho e até ajudava novos vendedores a entender o espírito da empresa. Juliana, por sua vez, tornou-se referência dentro e fora da loja. Foi convidada a falar em outros eventos, gravou vídeos para redes sociais sobre atendimento humanizado, e até escreveu um artigo publicado em um jornal local. O carro mais importante que vendi, não tinha motor, mas me levou de volta para mim mesma. Roberto Carlos, observando tudo, sentiu que sua missão estava sendo cumprida. Ele sabia que a empresa que sonhava construir não seria medida só por lucros ou metas batidas, mas pelo impacto humano que causaria. Em uma manhã de sexta-feira, ele convocou todos os funcionários para uma reunião especial. No auditório da loja, com todos reunidos, pegou o microfone e disse: quando abrimos esta loja, meu sonho não era apenas vender carros. Era criar um lugar onde as pessoas fossem tratadas com dignidade.
onde cada cliente, rico ou pobre, se sentisse respeitado. E confesso, por um tempo, achei que não estava dando certo. Mas hoje, olhando para Juliana, para Marcelo, para cada um de vocês que escolheu fazer diferente, vejo que valeu a pena. Fez-se um silêncio respeitoso. Alguns tinham os olhos marejados. Ele então completou. E é por isso que, a partir de hoje, este espaço será chamado oficialmente de Loja Roberto Carlos Atendimento com Propósito. Aplausos tomaram o ambiente. Mas o que ecoou no coração de Juliana não foi o som das palmas, e sim a certeza de que, naquele lugar, ninguém seria julgado por suas roupas, sua conta bancária ou seu sotaque. E que ela, um dia perdida, agora era farol para outros que talvez também estivessem à deriva.